Oi, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso. Hoje nós vamos ter um episódio muito especial, num formato um pouco diferente e com um grande convidado. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, sou médico fisiatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta traumato ortopédico. E o quarto elemento, deixa que eu apresento, esse aí é o grande Pedro Barros, referência nacional e internacional em CrossFit, educador físico, além de ser o meu coach, né, o coach do boxe, onde eu treino. É um grande amigo, um grande incentivador. Eu tenho muito a agradecer ao Pedro e agradeço já de estar aqui presente, Pedro. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Lucas, bom dia, Fernando. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui falando sobre saúde, sobre atividade física. Enfim, eu e o Lucas, a gente conversa, na verdade, sobre vários temas, né? Então, a gente conversa até temas que livro, economia, às vezes, assim, surgem outros assuntos, então, assim, eu adoro bater um papo, vai ser ótimo. Vou falar ainda dos temas aí que nós vamos falar de esporte, crossfit, treinamento, vai ser um prazer. E pô, o canal já está aí um sucesso. O vídeo do Lucas no Instagram bombou, vai fazer dar um up ainda mais no canal. E sucesso aí para vocês. Parabéns pela iniciativa. Isso, obrigado ao Pedro também por ter feito aquele recorte do vídeo da entrevista, né? E como ele é um cara influente aí no mundo do CrossFit, acabou que grandes nomes do CrossFit nacional assistiram, compartilharam e o troço realmente bombou, o que nos levou a fazer essa sequência sobre CrossFit aqui no canal e tirar da gaveta um plano que a gente já tinha há muito tempo, que era falar sobre algum tema. A gente faz essa aulinha mais formal no canal e depois chama uma grande referência para ser entrevistado no formato de podcast. E é isso que está acontecendo hoje, com a grande honra de ter o Pedro Barros aqui. Eu fui entrevistado no canal dele, no podcast dele, fui um dos primeiros, né, Pepeu? Foi o segundo. Segundo. Foi uma honra para mim. Eu comecei esse podcast em 2020, tem quase 70 episódios, e o Boechat foi o segundo entrevistado. Foi muito bacana. Beleza. E hoje nós estamos nos papéis opostos aqui, né? Então é muito legal isso. De lá para cá, muita coisa já mudou no Ateliê do Osso. Então o formato aqui vai ser mais ou menos o seguinte: eu te conheço mais, né? Conheço um pouco mais de CrossFit, tenho mais vivência. Eu vou direcionando um pouco mais umas perguntinhas aqui. E o Marcelo e o Fernando vão fazer mais a parte aí do nosso telespectador, que faz as perguntas de maneira mais espontânea. Então vamos lá. Ô Pedro, começando, eu queria que você falasse um pouco da sua história de vida e de carreira e como é que você chegou então ao CrossFit e resolveu que esse seria, afinal, o seu trabalho. Beleza. A explicação sempre tem jeito de ser uma explicação em 30 segundos e em 30 minutos, né? Eu vou falar aqui brevemente, se vocês quiserem aprofundar algum ponto, aí vocês ficam à vontade para perguntar, tá bom? Eu sempre fiz esportes minha vida inteira. Meus pais, eles sempre incentivaram muito eu e meus irmãos a fazer algum esporte. Então, desde novo, assim, já comecei na natação. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, já colocou meu irmão na natação, depois me colocou, depois colocou minha irmã. E aí a gente nadou até próximo de uns 10 anos de idade, o que criou uma base muito boa. Hoje eu caio na piscina, eu consigo nadar qualquer um dos 4 nados, consigo nadar bem. Então, isso criou uma base não só para aquilo que a gente fala de piscina também, é você cuidar da sua vida, porque não tem chance de ter nenhum acidente, de cair, ter afogamento, etc. Mas também virou uma base para o nosso esporte, assim. E aí, com uns próximos de 10 anos de idade, 11 anos, meu irmão começou a jogar basquete. Logo na sequência, eu comecei a jogar basquete. Na sequência, minha irmã começou a jogar basquete. E aí, o basquete foi, assim, posso chamar ele de meu principal esporte, que eu joguei no Minas, joguei quando entrei para a UFMG, joguei no time da UFMG, tanto no time de educação física, que a gente disputava os campeonatos internos, quanto no time da UFMG. Então, quando a gente jogava esses jogos universitários, então eu jogava pelo time da UFMG. E aí chega um momento também que você começa a direcionar um pouco mais assim, o basquete um pouquinho de lado. Nunca tive pretensão de ser profissional e nem nível para ser profissional, mas assim, gostava muito, gosto do basquete. E aí decidi a educação física por eu gostar muito de esporte. E aí eu gostava muito de esporte. Rapidinho. No basquete você jogava de ala ou armador? Jogava de armador. Bom, continua. Tô curtindo eu jogava de armador e foi muito interessante, porque eu, durante um tempo, até, sei lá, meus 15 anos aproximadamente, eu era muito baixo.
muito baixo. Então, você jogava de armador. E isso proporcionou para mim uma possibilidade de características que só o armador tem. É o armador que chama as jogadas no basquete, o armador que chama as jogadas defensivas também, você vai marcar pressão quadra toda, você vai marcar zona. Então, você pode ser um ala, mas normalmente é o armador, que também canta as jogadas e organiza o time. Então, isso trouxe uma noção de liderança. Pode falar. Que no futebol seria o camisa 10, né? Para a turma aí do futebol. Isso. No esporte número 1, né, Fernando? Isso eu imaginei que o Lucas pensou em mim nesse 10 aí, não? Direcionou. O Fernando, já você pergunta se ele fazia o número de cestas de 3 pontos como o Larry Bird. Não, vai chegar, calma. Mas continua, tá legal, Pedro. E aí? E isso trouxe uma noção muito boa assim, de liderança, de organização de equipe, de saber ler o momento e tomar uma decisão, porque você tem frações ali, você tem segundos para bater o olho numa defesa e tomar uma decisão. Então, isso trouxe coisas que só lá na frente, quando eu fosse ser gestor, que complementaram muito bem essas características que eu lapidei lá na adolescência. E quando deu uns 15 anos, eu tive um estirão muito grande. Então, teve um fator positivo para mim, porque eu pude ser um armador alto. Então, aí, com 15, 16 anos, eu era um armador de altura de alguns alas, ou até alguns alas de força, que é tipo posição 4. Então, isso foi bem positivo, assim, durante um tempo, e aí, na faculdade, depois se manteve. Eu decidi fazer educação física porque eu gostava muito da parte de preparação física. Então, eu, desde adolescente, por conta própria, decidi começar a fazer musculação, porque a preparação física nos esportes brasileiros, hoje melhorou um pouco, mas na década de 90, melhorou, assim, ainda está engatinhando, né, comparado com os Estados Unidos. Na década de 90, não tinha preparação física, tinha, assim, você correr. O futebol, a preparação física do futebol, até pouquíssimo tempo atrás, também era assim, era uma musculação mais ou menos e correr em volta do campo. Era isso que eles tinham para preparação física. E mini-jogos, né? Colocar aqueles 4x4, 3x3. Não tinha uma preparação física estruturada. E eu, por conta própria, falei, nessa que eu tive um estirão, eu fiquei com, tipo, 1,80 mais ou menos na época e muito magro, pesando 67, 68 quilos. Eu falei, eu vou começar a musculação porque eu preciso ficar mais forte. Eu penetro no garrafão, tomo porrada de todos os lados, eu preciso ter caixa para aguentar. E comecei a musculação por conta própria. E nesse de começar por conta própria, eu tive a noção da importância de preparação física. Então, quando eu quis fazer educação física, eu quis para ser um preparador físico dos esportes. Então, eu quis fazer, seja para o futebol, para o basquete, para os esportes ali que eu tinha uma noção, eu entrei com esse objetivo. E logo quando eu entrei para a faculdade, eu já fui bastante absorvido assim, pela ciência, porque o meu treinador, na época, ele fazia parte de um laboratório de pesquisa na UFMG e me chamou. Então, logo no primeiro período, eu já entrei para o laboratório de análise táticas. Aí, depois, porque foi o primeiro que surgiu, depois entrei para o laboratório de musculação e biomecânica. E aí, fui tomando gosto pela parte que antes eu era prática, né? Eu era atleta, e eu fui tomando gosto pela parte teórica, pelos estudos. E na educação física, nem existia CrossFit. Eu entrei na educação física em 2004, não existia o CrossFit estruturado nem nos Estados Unidos, né? Ele estava começando a se estruturar nos Estados Unidos. E aí ele nem sabia o que era, não tinha nem noção, então eu entrei para poder fazer essa preparação física. Ao longo do curso, comecei a gostar muito de musculação, comecei a gostar muito de pesquisa e tinha até uma intenção real e muito forte de poder fazer a carreira acadêmica. E ao longo do curso, eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos para poder melhorar meu inglês para poder dominar e ler com muito mais facilidade os artigos científicos e também produzir os artigos científicos todos de maior qualidade, principalmente na época, eram em inglês. Para poder tudo, né, Pepe? Hoje em dia não existe aí ciência e desenvolvimento sem saber inglês. Eu acho que quem está ouvindo aí e não está bem no inglês, pessoal, prioridade número 1, né? Para qualquer área de atuação. Eu acho isso também. Eu acho que assim, o principal investimento é um investimento em inglês.
Eu quero só te fazer uma pergunta para você dar continuidade nessa história, que é muito legal. É o seguinte, e se você tivesse começado a fazer a musculação com 10 anos, com 11 anos, você acha que nessa carreira de transição do basquete para o seu estirão, você teria chegado com uma preparação melhor? Você acha que faltou, às vezes, uma musculação um pouquinho mais cedo? Eu nem vou falar da musculação um pouco mais cedo. Talvez se ela tivesse um pouco mais cedo, vamos chamar assim, a musculação como um treinamento de força estruturado. Se eu tivesse um treinamento de força estruturado, talvez ajudaria sim. Um treinamento de potência, o que você vê lá fora, as pessoas fazendo muitos exercícios que a gente chama de powerlift, né, ou exercícios funcionais base, que é o levantamento terra, que é o deadlift, agachamento, o supino, que é o bench press. Então você vê lá, assim, tem atletas do CrossFit, tem o Maddox, que é um dos atletas mais fortes que já passou pelo CrossFit. Ele tem um histórico legal, porque ele era atleta de futebol americano nos Estados Unidos, mas ele tinha essa preparação física. E ele bateu recorde na Califórnia da cidade dele com, se eu não me engano, 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade, com mais de 400 de supino, 400 libras de supino. Isso é, tipo assim, isso é um número bizarro para adulto que treina, entendeu? Então, o menino, desde novo, ele fazia supino. Ele fazia deadlift, ele fazia agachamento. Então, começar a musculação mais cedo, ela dependia de um treinamento estruturado, o que não acontecia, porque eu ia para a musculação e basicamente treinava sozinho também. O que eu acho legal ter introduzido esse assunto aí, porque um dos objetivos aqui do canal Ateliê do Osso é levar informações sobre saúde e atividade física, né? Na época também a gente tem que lembrar que a musculação era muito mal vista para o esqueleto imaturo, para o indivíduo em crescimento ainda. Isso ainda acontece. Eu ainda recebo muita pergunta de pais de crianças esportistas, assim, o treinador recomendou fazer musculação, mas meu filho não teve o estirão ainda. Melhor não fazer, né, doutor? E na verdade não existe essa recomendação, né? Ou pelo menos não de maneira competitiva, né? De maneira competitiva a gente realmente tem dúvidas, mas que o treino de força ele pode ser uma ótima base e ele não vai atrapalhar o crescimento da criança, não vai trazer lesões, isso já começa a ser um fato muito bem estabelecido, né? Sim, exatamente. E já era assim, na época que eu entrei na faculdade, aí já existia um pouco melhor essa discussão, porque tinha alguns professores lá que traziam, uma criança que pratica um esporte tipo judô, e ele era super incentivado pelos pais, né? Assim, hoje em dia talvez tenha uma diversificação maior, mas antigamente era assim, seu filho vai fazer judô, natação ou futebol. Eram os três que existiam para uma criança poder fazer. Hoje ainda é muito forte, você for nas escolas, assim, as escolinhas para as crianças é basicamente esses três, né? Então, o judô, ele é o quê? Você pega o corpo de outra pessoa, de outra criança e levanta. Então, você tem um treino de força ali com o peso do oponente. Então, as pessoas fazem força. As pessoas fazem força, as pessoas, as crianças. Então, o negócio da musculação, que aí é uma coisa que deveria ter sido, que tem que ser pensada, é que a musculação, principalmente para criança, na verdade, ela é para todo mundo, né? Eu fiz muito tempo de musculação, eu trabalhei com musculação, então o pessoal da musculação não fica chateado comigo, porque com isso que eu vou falar, mas assim, a musculação, ela é chata, ela é monótona. Então, pensa para uma criança que tem super energia ir para um salão de musculação com 11, 12 anos de idade. Tipo, vai ser legal? Não, não vai ser legal. Não é legal para um adulto. O adulto fica lá mexendo no Instagram, no WhatsApp, nas pausas dos exercícios. O que precisaria ter sido feito era um treinamento estruturado, pensado. E o que eles fazem com crianças e adolescentes nos Estados Unidos é o time inteiro vai para preparação física. E aí o time inteiro vai lá e faz uma preparação física. E eu tenho certeza que isso, pelo menos de estar ali no grupo de todos os adolescentes, as crianças, né, iniciando a adolescência, torna um pouco melhor e um pouco mais divertido, porque estão todos juntos, já são amigos, treinam juntos. Então, colocar isso de uma forma que tenha um caráter lúdico ou divertido para a criança também, entendeu? Isso para todas as faixas etárias, Pedro. Eu acho que a parte lúdica é importante. Você nunca pode esquecer da parte lúdica para a criança para atrair essa atenção, né? A parte de preparação física é de extrema importância. A musculação nas crianças que fazem musculação, elas diminuem o risco de lesão no esporte que elas estão competindo, seja natação, basquete, futebol, handball, qualquer outro, né? A própria ginástica olímpica.
Isso é importante. E eu concordo 100%. A musculação ela é chata, sim. Só que existem perfis, né? Pessoas que gostam daquele momento individual, que você vai lá, que você treina. Tem gente que não gosta, que daí vai chegar no nosso objetivo desse podcast, que é o CrossFit, que você vai dar uma aula aqui pra gente. Mas tem perfil de cliente que gosta de um negócio mais agitado. E tem gente que não, que gosta lá, coloca o seu fone de ouvido, fica tranquilo, treinando e treinando com intensidade. Então, isso é muito de perfil. Mas eu concordo 100% que, para a maior parte das crianças, a musculação pode ser bem chata, sim. Eu queria fazer o gancho para o outro extremo aqui. O idoso também precisa de adaptação ao treino que mais gosta, né? É muito comum o médico falar assim, não, você tem que fazer musculação, você tem que fazer pilates, e ele não gosta, né? Então, todos nós precisamos de estar num lugar que a gente goste para a gente ter aderência, né? No meu caso, descobri que era o CrossFit. Eu concordo com o Lucas, mas chega um momento que você tem que obrigar mesmo, tá? Então, ele teve 80 anos da vida dele que ele não fez nada certo, aí chega nos 80 anos, ele vai no consultório e fala, você tem que fazer musculação. Ah, mas eu não gosto. Mas vai ter que gostar. Vai fazer porque vai fazer bem. Aí tem momento que fala, você tem que tomar o remédio. Então, o remédio é a musculação, você tem que fazer, não adianta. Ah, você vai cair na piscina para nadar? Não vai, então vai fazer o exercício. Mas continua aí. E aí, como que você foi parar? Antes do Pedro continuar, rapidinho interrompendo, Pedro, desculpe. Um outro ponto do treinamento, aí você contando a sua história, eu vou fazer um paralelo com a minha no futebol, rapidamente, que não tinha treinador. Aliás, tinha um treinador, tinha um auxiliar treinador, mas não tinha um preparador físico no clube que eu treinava, né? Um clube menor. E era o auxiliar de treinador, de técnico, que colocava a gente fazer atividade física. Era realmente essa corrida, forma aleatória. Hoje corre 6, eu tinha 10 anos de idade, 12 anos. Hoje corre 3 quilômetros, agora você vai fazer agachando, tipo sapinho, vai e volta no campo umas 10 vezes. Para a gente, ali, né, criança, entrando na adolescência, treinando, tendo um sonho, né? No meu caso, ser jogador de futebol na época, você pensava assim, caraca, isso é chato pra caramba, eu não quero viver isso na minha vida não, entendeu? Então, assim, e hoje, né, e aí eu venho a minha pergunta também, se você, essa questão temporal, que você vivenciou isso, você colocou essa questão do treinamento, né? Quando foi que você começou a enxergar essa estruturação, né? Não só no basquete, mas também em outras áreas do profissional de educação física começar a incrementar, entrar, criar estratégias, né? Colocar mais ciência nos esportes? Foi bem na faculdade, sabe? Só complementar uma coisa que o Marcelo falou sobre a recomendação, é bem interessante, porque... E eu descobri isso logo na época da faculdade, por causa dos artigos científicos que eu tinha que estudar e em inglês, etc. É uma coisa interessante. Você falou sobre a recomendação para idosos, falou assim, você tem que fazer musculação. Qual que é a tradução de musculação para o inglês? Tem várias. Tem vários termos. Tem vários termos. E aí o principal quando você vai pegar na literatura, os termos utilizados... É força, treinamento de força. Treinamento de força, treinamento resistido, que basicamente é treinamento resistido e também treinamento de força. E aí isso é interessante por quê? Porque a recomendação do médico, eu estou entrando aqui assim, na área de vocês mesmo, e eu vou falar por causa da minha mãe ontem. A recomendação do médico, quando chegar por 80 anos, é assim, você vai fazer um treino de força. Como é recomendado, tipo, em outras línguas que não tem o termo musculação que foi comercializado aqui no Brasil. Por quê? Porque o treino de força ele abrange um leque muito grande de coisas. E aí o treino de força, você pode virar a pessoa, você vai fazer um treino de força, a pessoa, onde que eu faço isso? Tem um monte de lugar. Você pode fazer numa academia de musculação, você pode fazer numa academia de CrossFit, você pode fazer, hoje em dia tem algumas, de um amigo meu, tem academia só de LPO, você pode fazer... Tem uma gama. Então, o treinamento de força, que ele é muito recomendado, e eu estou falando isso por quê? Porque ontem, o Lucas sabe, minha mãe ela caiu da escada, minha mãe tem 69 anos, ela caiu da escada em casa, e quando ela caiu, ela rompeu o ligamento. E ela é muito ativa, sempre correu, sempre fez esporte, etc. Ao longo da recuperação dela, o médico ontem deu parabéns, está muito bem, está ótimo, melhorou bastante. Falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer... você vai fazer musculação para força, e falou algo desse tipo. Aí eu falei com ela, mãe, que bom que evoluiu, que você tem feito, é isso mesmo, tal, mas deixa que na parte de recuperação, na parte de força, deixa que a gente entende. Ele não tem que determinar qual.
Então, por isso que eu acho importante a gente saber que nem no inglês às vezes você consegue falar assim, vai lá e vai para Gold's Gym, assim, vai para uma academia X, entendeu? Então, acho que é importante a gente entender essa parte, porque aí depois lá na frente do CrossFit vai ajudar a explicar um pouquinho melhor qual que é a visão macro assim, da modalidade, tanto como esporte quanto como forma de treinamento. Eu comecei a ter respondendo a pergunta do Fernando, eu comecei a ter essa noção quando eu comecei o meu estágio no time de basquete, porque assim quando eu entrei, que meu treinador ele chamou para o laboratório, eu também comecei a fazer um estágio na equipe de basquete com criança e adolescente, era de 10 a 15 anos de idade, o time que eu ajudava lá no estágio. E logo quando eu entrei, assim, no segundo período, eu já virei e falei assim, aqui, vamos separar eles por grupo na preparação física. Aí ele, como assim? Vamos fazer o seguinte, o que a gente, em vez de só mandar eles correr, a gente faz um teste de corrida com eles. Eu não lembro o teste na época, se foi um teste de Cooper, enfim, era um teste parecido, ou se não foi o Cooper, foi parecido. Um teste de 12 minutos de corrida, a gente vai marcar o tempo deles e a gente vai separar os grupos. A gente pega, assim, o grupo que correu dentro de faixa de tempo aqui, outro grupo dentro de faixa de tempo aqui e outro grupo aqui. E a gente vai montar a base de preparação deles para o campeonato, a base aeróbica, a gente vai fazer os treinos. Esse grupo aqui vai treinar junto, esse grupo vai treinar junto e esse grupo treina junto, porque não tem como esse cara aqui correr no ritmo desse, porque vai ficar fácil para ele. E esse aqui não vai conseguir acompanhar ele, porque ele vai morrer com 200 metros de corrida. Então, nessa fase, Fernando, logo no meu estágio, no meu primeiro estágio, eu já tive uma noção de organizar a parte de preparação física, sem ter tido base nenhuma, né? Ainda não tinha tido fisiologia do exercício, não tinha tido método de treinamento, não tinha biomecânica, mas eu já tive essa noção de, tipo, separar em grandes grupos, ter uma noção ali de como individualizar. Um pivô não vai conseguir correr com um armador pelo peso, pelo posicionamento, pelo formato do jogo dele. Então, ali foi quando eu comecei a ter essa noção. E aí, aí eu falei do inglês, né? Eu fui para o meu intercâmbio, e no meu intercâmbio eu trabalhei nos Estados Unidos e já voltei com uma noção um pouco diferente, porque eu adorei trabalhar com o público. Eu trabalhava lá num hotel, e o hotel tanto trouxe uma noção de servir muito grande, servir os outros, atender bem, quanto essa noção de público. Você atende muito bem, você cria uma experiência para o cliente, você cria uma experiência, você cobra por isso, você é recompensado por isso. E quando eu voltei, eu vi como é que estavam seguindo a carreira acadêmica, porque eu estava dentro dos laboratórios, eu falei, pô, o pessoal que está terminando aqui mestrado, doutorado, está tendo que dar aula na divisa com o Espírito Santo, está tendo que dar aula, não tem mercado para isso. E aí eu falei, quer saber? Eu posso continuar estudando, eu posso continuar lendo, mas eu quero ir para o mercado. E aí eu fui. E aí, nessa de ir para o mercado, eu fui trabalhar na Companhia Atlética, que era uma rede nacional grande de academias, e fiquei lá durante 5 anos, e lá que eu conheci uma das pessoas que trouxe o CrossFit para Minas Gerais, não para o Brasil, porque o Brasil foi o Joel, mas trouxe para Minas Gerais, e que me chamou para entrar, para trabalhar com eles na CrossFit BH. E aí, na CrossFit BH, eu comecei minha caminhada aí no CrossFit. Eu te agradeço por ter conseguido retomar esse fio da meada, que era a minha intenção aqui, esse é o próximo a falar. Então, eu quero te estimular a continuar o fio da meada, né? E aí você entrou para o CrossFit e aí vem uma outra paixão sua também. Você começa a se tornar empresário, gestor, né? E sei bem pelas nossas conversas como é que você gosta disso, começa a se dedicar a isso cada vez mais, inclusive se tornando referência também nisso, né? Não só no CrossFit. Então, eu também adoro a parte empresarial, né? Então, queria que você entrasse um pouquinho nisso, apesar de não ser tanto o foco aqui do Ateliê do Osso, talvez nesse caso a resposta curta que você ofereceu da outra vez. O CrossFit, aí eu entrei, esse foi logo no início assim, de 2013, então, por ano que vem, faz 10 anos que eu estou no CrossFit, e eu já entrei com um objetivo quase que claro, assim, porque quando eu estava na Companhia Atlética, tinha um aluno de personal, e eu comecei a ter uma noção, talvez por essa vivência que eu tive nos Estados Unidos, eu comecei a ter essa noção de eu quero ter uma empresa, eu quero abrir um negócio. E ao longo da Companhia Atlética, eu até comecei a olhar algumas coisas. Olhei algumas academias de bairro que estavam à venda, comecei a olhar algumas coisinhas assim. Todas que eu olhava, o meu irmão, ele é da área de direito, eu pedia para ele poder dar uma olhada na papelada. Pô, essa academia está cheia de pepino, não vale a pena pegar, não. Aí eu
desistia. E quando o Cadu me chamou para poder ir para CrossFit BH, eu fui com um objetivo claro, que ele falou assim, olha, a gente tem chance de abrir uma unidade e aí você pode entrar de sócio. Eu falei, então, beleza, então eu topo. Porque eu dentro da comunidade atlética eu estava estável, tinha muitos alunos, tinha uma renda boa e estava ok, mas só que estava ok sem uma perspectiva de, tipo, vou ficar ali dando aquele personal para sempre, sendo que eu tinha o sonho de ter uma empresa. Quando a gente chamou isso, eu falei, beleza, topei. E aí eu entrei para o CrossFit em 2013 e em 2014 a gente já começou os planos de aluguel, de reforma, no meio de 2014, inaugurando a unidade que a gente tem até hoje aqui em 2015, logo no início de 2015. Então, tem 7 anos que eu inaugurei. E aí a gente, respondendo agora brevemente, né, o que o Lucas perguntou da parte de gestão, quando você abre um negócio, principalmente vindo da área técnica, então, você é um educador físico, você não é um administrador, você não tem experiência. Eu, por gostar muito, eu tinha feito curso no Sebrae de empreendedorismo, curso de análise financeira, tinha feito matérias eletivas na UFMG de finanças e também sobre uma outra de negócios, startups, etc. Então, eu já tinha mais ou menos direcionado assim, minha cabeça, eu já gostava, já lia, já para você ver sobre Bolsa de Valor, já investia desde 2010 na Bolsa, então tinha uma noção de empresas, de o que é, como funciona, mas eu era um educador físico. E aí, não só como nos negócios, e aí a gente já pode fazer o link aí também para o CrossFit e para todos os esportes. A prática, ela te ensina absurdamente. Então, você poderia ler quantos livros fossem sobre gestão, que nada ia me ensinar tanto quanto 7 anos tomando porrada. Tomando porrada de todos os lados que você pode imaginar no Brasil. Então, você abre aqui, você baixa a campainha, você tem que pagar o ECAD. O que é esse ECAD? É direitos, porque você toca, mas eu já pago o Spotify. Não, você tem que pagar também pelo direito dos músicos. Tá bom, paga. Agora você criou uma taxa nova, taxa de utilização de espaço, não sei o que, da prefeitura. Aí, tá bom, paga. O cliente está reclamando de não sei o quê. O que aconteceu? Tenta entender. Então, sim, isso é a prática. Isso é o dia a dia. Então, eu fui tomando gosto e para você evoluir nisso, não tem outro caminho a não ser você acompanhar seus estudos. Então, igual nos esportes, você vai para a prática, toma as porradas, e aí você vai lendo, vai ajustando, vai colocando nos trilhos novamente. E nos esportes é bem parecido, porque ninguém dentro de um laboratório falou assim, vamos criar um jogo aqui. Você pega uma bola, você coloca duas traves de cada lado, com uma rede, e a gente cria o futebol. Assim, nenhum esporte veio da ciência, nenhum esporte veio do laboratório. Os esportes eles surgem culturalmente, surgem entre pessoas, surgem entre amigos querendo se desafiar de alguma forma, que só culturalmente vou explicar como aquilo surgiu, e a ciência vai tentando explicar, vai tentando entender. Então, 2 malucos lá na musculação falam, eu querendo treinar mais o peitoral mais ainda. O que a gente faz? Vamos misturar 2 exercícios? Vamos. Aí vem a ciência e fala assim, isso aí de super série que esses caras estão fazendo, realmente tem uma maior ativação de unidades motoras do peitoral? Vamos ver. Não tem. Ou então tem. Então, tem para homens treinados de idade X a X. Então, a ciência ela sempre vai atrás explicando, ou te ajudando, ou dando suporte. E na gestão é bem parecido, porque você vai indo e você vai acompanhando com a ciência e com os estudos, e com histórias, e com outras pessoas que escreveram sobre liderança, que escreveram sobre gestão, que estão criando softwares para te ajudar e etc. Elas vão te dando suporte das porradas que você vai tomando ali no dia a dia. Achei sensacional essa analogia que você fez. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Que na gestão, eu estou estudando bastante também, né, por causa da clínica esportiva, e aprendi sobre o método 70-20-10. É um dos melhores métodos de aprendizado e de ensino, de liderança que existe, né, em que você fornece para as pessoas 70% de aprendizado prático, 20% de mentoria, né, então está ali junto com alguém experiente, e 10%
de conhecimento, de tempo para conhecimento teórico, né? E nunca tinha pensado que isso podia se refletir dessa maneira, por exemplo, no esporte também, né? O grande atleta, 70% é prática hands-on, né? É praticando o esporte ali, né? 20% pode ser o treino de força e 10% é o treinador falando na cabeça dele, né? Por exemplo. Muito interessante essa analogia que você fez. Obrigado. Ô, Lucas, muito interessante isso que você acabou de falar também, porque isso daí pode lembrar muito a pirâmide do conhecimento. Quando uma pessoa está dando aula e você está assistindo o slide, você está aprendendo 5 a 10%. Quando você está criando, quando você faz uma discussão ativa, você tem um aprendizado de 40% a 60%. Quando você monta, você tem um aprendizado maior. Isso você está fazendo a inversão dessa pirâmide, que foi o que o Pedro está falando aí. Legal mesmo. Pedro, e continuando então na história da sua carreira em empreendedorismo, eu queria que você contasse para a gente um pouco do Strong Blocks, que começou a existir esse nome, essa marca, né, mesmo antes de existir o box, né, da CrossFit BH3, se transformaram em Strong Blocks. Então, assim, eu entrei no esporte no CrossFit 2013, quando a gente abriu aqui, em 2015, a unidade, eu já tinha meu interesse lá em 2003, 2004, quando eu descobri que educação física era preparar atletas, né? Trabalhar com preparação física. E aí, um atleta de CrossFit, ele falou comigo. Ele falou assim, não tô satisfeito com o meu treino, não tô satisfeito com o jeito que estão caminhando as coisas, eu tô querendo mudar, você me treina... A conversa caminhou de uma forma que eu não lembro mais assim, se eu ofereci de treinar ele ou se ele foi comigo, mas eu falei assim, eu posso te treinar. E foi muito legal, porque ele confiou em mim, pelos meus estudos, pelo que eu fazia, pelo que eu gostava, pelo empenho que ele via que eu tinha, mas até então eu não tinha, vamos chamar hoje assim, até pegando um termo da finança, né? Eu não tinha um track record, assim, eu não tinha um número que você virar para trás aqui, eu já fiz isso aqui. Eu não era nenhum treinador, eu não tinha treinado ninguém nesse nível. E aí eu falei, topo te treinar assim. E aí comecei a treinar ele e rapidamente assim, os resultados começaram a surgir. E aí no primeiro ano de 2015 ele já foi bem no Campeonato Nacional, tinha sido melhor, ganhado assim, umas 10 posições em relação ao ano anterior. Queria deixar uma coisa clara. Esse cara foi treinador do Marcelo. Nós estamos falando do Léo Roscoe. O Marcelo treinou. Eu vi, acho que no outro episódio vocês falaram do CrossFit, né? Belo Horizonte é um ovo mesmo, né, gente? Vou te falar, viu? O Marcelo treinou com ele, eu vi ele falando. Então você foi treinador do Léo, então? Isso. Legal. E aí eu comecei a treinar ele, e aí logo em 2016 ele já foi segundo lugar no campeonato mais importante do país. E isso aí foi assim um estouro, assim, porque mostrou várias coisas que eu acreditava e acredito como treinador se concretizando na prática, que era em relação ao volume de treinamento, que era em relação à eficiência de treinamento. E é óbvio, né, ao longo dos anos, eu ainda tenho muito hoje a evoluir como treinador, como gestor, como pessoa. E na época, mais ainda. Então, é o que falo assim, se você não olha, tem uma frase assim, se você não olha para o seu primeiro produto e tem vergonha dele, você lançou ele tarde demais. Então, assim, se eu não olhasse para 2015, 2016 e pensasse assim, nossa, eu montava esse treino, podia ser muito melhor. Tá errado, né? Então, assim, ainda bem que eu comecei lá atrás, ainda bem que eu montei esses treinos, ainda bem que eu fui evoluindo ao longo da caminhada. E aí, aí veio... Pedro, você ainda hoje monta treino você faz algumas aulas ou você fica mais só na gestão? Não, monto treino. Eu tenho um atleta de São Paulo, que a última competição dele, ele foi 8º da América do Sul, 3º no Brasil, com uma competição no Qualify do CrossFit Games. Então, eu estou com o atleta agora indo para o TCB. Então, ainda treino atletas para alto rendimento, sim. E no box também dou aula de tudo. Ainda dou 2 aulas aí na semana. Eu sou testemunha disso. Tanto do box quanto de atletas de competição. Eu estava lá em Manaus no congresso, há uns 3 anos atrás, né? Falei, bom, eu gosto de CrossFit, vou fazer um CrossFit aqui. Achei um box legal lá para fazer, que era dentro de um shopping. E no que eu fui treinar com a camisa do box do Pepeu, né?
um cara veio e falou assim, você veio de Belo Horizonte, você treina lá com o Pedro Barros, ele é o meu coach, né? Ele era aluno Strong Blocks lá em Manaus, cara. Então esse cara que nós estamos vendo aqui tem fama, viu? Tem história. E aí foi legal, porque aí quando o negócio foi crescendo, pessoas pediam para poder fazer treino comigo. Em 2017, eu falei, eu preciso organizar, né? Aquele negócio que eu falei assim, as coisas vão caminhando, igual a gestão, e aí de repente precisa estruturar. E aí chegou um Calma ponto aí, que eu mas até então, para quem está ouvindo, eu e o Fernando não somos espectadores, a gente não conhece sua história tão bem quanto o Lucas. Agora nós estamos começando. Em 2017 não existia ainda o Strong Blocks. Aí em 2017 eu decidi fundar o Strong Blocks com Porque era um outro nome. Era um outro nome, Não, era o CrossFit BH. Era isso? não tinha nome, era para as pessoas me procuravam para treinar. Tá. Eu mandava o treino pelo WhatsApp, mandava o treino no planilha de Excel. E aí eu falei, não dá para poder ficar mandando treino de planilha de Excel para esse tanto de gente todo dia à noite, lembrando de começar com esse tanto de gente. E aí eu falei, eu vou estruturar isso. E aí em 2017 eu decidi estruturar de uma forma mesmo, abrir uma marca, registrar uma marca, começar a criar uma plataforma com um software que eu lançava um treino lá, as pessoas cadastravam e acessavam o treino por essa plataforma. Então, em 2017, eu estruturei assim o modelo de negócio. E aí estruturei ele para que as pessoas acessassem pelo site. Lógico, elas tinham acesso a mim, poderiam mandar mensagem, poderiam tirar dúvidas, poderiam fazer ajustes, mas tinha um site lá para dar esse suporte inicial, entendeu? E aí, em 2017, se iniciou o Strong Blocks e desde então assim, a gente teve atleta campeão de seletivo nacional, atleta participando de regional, atleta participando do campeonato nacional do Games, semifinal do CrossFit Games. E isso também, assim, ao longo do tempo, organizamos um campeonato que o Lucas foi, organizando um campeonato no Alphaville, eu como pessoa, né? Não como Strong Blocks, nós organizamos o WOD Experience no Alphaville, 3 edições, 1.000 atletas, 6.000 pessoas rodando o evento no final de semana. E aí isso tudo vai te dando também uma bagagem de, você erra um monte de coisa, você aprende um monte de coisa ao longo da caminhada. E aí, quando veio a pandemia em 2020, eu me vi com 2 marcas. Eu tinha uma marca de treino online, que era o Strong Blocks, e tinha uma marca de treinos físicos, que era a CrossFit BH. E que eu tava sozinho nas duas. O sócio que eu tinha na CrossFit BH tinha mudado para o Canadá, tinha vendido a parte deles, eu não estava aqui mais. Que foi o Cadu que eu falei lá atrás. E aí, quando eu falei, eu tô com as 2 marcas aqui, eu tenho que cuidar dessa marca, fortalecer essa marca, fortalecer essa marca. Eu tenho que criar um treino online, que aí estava tudo online em 2020, eu tenho que criar um treino online para CrossFit BH. Não faz sentido isso mais. Não faz sentido eu carregar essa marca CrossFit BH para sempre, sendo que eu estou sozinho nela aqui. Eu tenho uma outra marca que é só minha, a CrossFit BH, ela tinha ainda 2 outras unidades que tinham outros sócios, eu não fazia mais parte. E eu já falei, não faz sentido. Faz sentido eu ter uma marca só esportiva. Essa marca esportiva, ela oferece tanto treinos online quanto treinos físicos, tentando sempre fazer com que as pessoas façam uma atividade física e cuidando para que essas pessoas tenham acesso ao melhor treino possível para elas. E aí a gente, em 2020, unificou isso tudo aí no Strong Blocks. E aí eu queria puxar então um gancho para o que já seria naturalmente minha próxima pergunta mesmo, e até uma pequena polêmica que eu coloquei na nossa videoaula sobre CrossFit, né, que foi a última publicação aqui do ateliê. Você acaba treinando então públicos muito diferentes, né, Pedro? Uhum. Então tem tanto os seus atletas de nível competitivo que recebem treinos muito especiais, né, muito particulares, e tem também o grande público que vai ao seu box, né, à sua academia, ou mesmo segue habitualmente os seus treinos à distância, né? E aí você vai ter um aluno que vai 3 vezes por semana, outro que vai todo dia, um que está começando, um que já está lá na frente, e vem a grande questão, que já até foi colocada em eventos que eu fui científicos de discussão de CrossFit, né? E a periodização, né? Como é que fica nisso? Eu acho que isso é tão complicado e tão mal entendido pelo público não educador físico, né? Eu queria que você explicasse como é que você monta os treinos e como é que passa pela sua cabeça essa parte da periodização do amador, né? do recreativo.
Ótima pergunta, e é uma pergunta não boa só para o leigo, não só para os médicos que entendem da parte do corpo humano, mas até para os educadores físicos que ficam indo atrás aí de milhões de cursos de periodização. A gente vai ser sobre isso com um educador físico, doutor em ciência do esporte, que é esse Rafael, amigo meu, que gravei um podcast com ele já, que é o seguinte. E só uma coisinha, Pedro, por favor. Lembrando que a gente tem um público muito diferente aqui também, assim como no CrossFit, aqui no canal também. Dá uma palhinha, por favor, para quem não conhece, o que é uma periodização? O que é esse conceito? O conceito de periodização é um treinamento, é um período de treinamento estruturado para que você atinja o pico num período específico, visando uma competição. Então, quando você fala assim, eu vou pegar um ciclo olímpico. O ciclo olímpico tem 4 anos de duração. Ao longo desse ciclo olímpico, você treina durante aquele período de 4 anos, e aí você pode falar que aquilo ali tem um mesociclo, um macrociclo, um mesociclo, um microciclo, dividir esses microciclos em fase de base. Então, você vai treinar uma base aeróbica muito grande, depois você vai passar por um treino de potência, treino de força, a parte técnica, pode dividir isso de diversas formas. E aí a gente passa pelo... Então, assim, excelente a pergunta, excelente a forma, eu vou tentar ser o mais... explicar de uma forma mais simples possível para o leigo entender mesmo, porque o leigo entendendo, o doutor em ciência do esporte tem que entender também. Que é o seguinte, você está preparando para correr o Usain Bolt, para correr 100 metros rasos. Então, o que o Usain Bolt tem que fazer? Correr. O que o Phelps tem que fazer? Nadar. O que o jogador de futebol tem que fazer? O Fernando lá, quando treinava futebol, jogar futebol, certo? Então, assim, você está preparando ele para um esporte. E, muitas vezes, alguns esportes, eles são previsíveis. Tipo, correr 100 metros rasos. É previsível. O Phelps ou o Usain Bolt, ele sabe muito bem quanto que ele vai fazer aproximadamente na competição. O Usain Bolt, ele não sei, ou será que se eu chegar lá e um cachorro entrar na minha frente ou acontecer tal coisa, eu não sei se eu vou ouvir o barulho quando sou der a largada, eu vou correr em 20 segundos. Não, ele sabe que ele vai correr próximo de 10. 9.8, 9.7,8, enfim, ele sabe disso. O Phelps, mesma coisa. O ginasta, que vai fazer uma sequência pré-treinada, estruturada e desenhada para apresentar na competição, ele também sabe. Então, existe uma periodização para que o cara atinja aquela perfeição daquele treino específico. Então, você periodiza e treina para aquilo. Beleza? Beleza. O futebol tem fatores imprevisíveis, tem adversário, envolve os fatores táticos também, envolvem outras competições, mas ainda assim é futebol. É marcar gol, então também tem uma certa previsibilidade, porque você conhece o esporte. Então, você vai lá e prepara. Aí você prepara, como é que é a preparação física, por exemplo, no futebol ou num esporte coletivo? A preparação física, ela visa atingir um pico da competição. Então, a competição de futebol, o time de futebol que vai disputar naquele ano, por exemplo, a Libertadores e o Brasileiro. Agora, com essa mudança de calendário no Brasil, os dois terminam mais ou menos na mesma época. Você não quer que o seu time ele tenha um pico em julho e ele esteja arrastando o resto do ano. Então, você quer que ele consiga ir bem, atinja o pico no momento certo. Beleza? Beleza. Quando a gente fala de um esporte, tipo quando a gente fala do CrossFit, existe 2 coisas. A primeira é que o CrossFit ele quer ser um esporte imprevisível. Então, tem até uma frase famosa que é assim, prepare for the unknown. Tipo assim, você se prepara para o desconhecido. E, realmente, o CrossFit Games ele tem uma certa imprevisibilidade. Vai mandar a galera remar uma maratona. O que sentar uma bunda no remo e rema 42 mil metros? Provavelmente ninguém daqueles atletas tinha feito aquilo, pelo caráter de imprevisibilidade.
Aconteceu numa competição que eles correram 7 quilômetros no meio de floresta, subida, descida. No que chegou no final, o organizador falou assim, pode correr de volta, não acabou a corrida, não. Eles tinham dado um sprint para poder ganhar no final, um tentando ultrapassar o outro, eles falaram assim, tem mais 7 para voltar. O cara que tinha ganhado a prova, ele fez até o dedo assim pro cara, fazendo assim, mentira, você tá me zoando. Eu tô falando sério, pode correr de volta. Então tem um Pedro, fator de rapidinho. previsibilidade. Pode falar, Fernando. E só rapidinho. Isso está acontecendo em CrossFit, essa questão de imprevisibilidade. É na hora, naquele momento, ele chega e fala, ele fica sabendo naquele momento dessa prova, ele... Por isso que eu falei assim, uma certa imprevisibilidade, porque isso a gente está falando do Mundial, do CrossFit Games. E aí entra dos fatores mais difíceis assim de colocar o CrossFit Games, ou de colocar o esporte CrossFit numa Olimpíada, é o fator não previsibilidade, né? Que é esse de, pô, você tem que preparar para tudo. Pensando um pouco que na vida você tem que se preparar para tudo, na vida você tem que estar pronto para tudo. Então, ele quer isso. Mas, óbvio que existe uma certa previsibilidade. Por quê? Porque você sabe, o Lucas sabe muito bem que ele não vai chegar aqui na academia e falar assim, o treino hoje é dar 50 cambalhotas, o mais rápido você conseguir, tchau. Sim, não vai ter. Então, ele sabe que existem movimentos que treinam a gente melhor para estar preparado para situações esportivas e situações do dia a dia. Então, esse conjunto de movimentos, que a gente chama de movimentos funcionais, eles são movimentos que eles oferecem movimentos multiarticulares, movimentos com maior gasto calórico, maior ativação, uma maior coordenação ou precisão para executá-los, e isso prepara para que você, se você fizer um esporte, isso tenha uma transferência. E aí é o que eu falei lá atrás, nos Estados Unidos, os crianças e adolescentes prepararam melhor do que a gente, porque nos Estados Unidos você pega, igual eu falei do Maddox, vai ser pegar atletas que as pessoas conhecem os nomes, né? Atletas de natação, tipo o Cielo, Phelps, etc. Atletas de basquete, tipo LeBron James e outros, eles utilizam esses movimentos que transferem muito para os gestos esportivos. Então, eles treinam deadlift, que é tirar o peso do chão, eles treinam os LPOs, principalmente o clean para treinar potência, eles treinam saltos na caixa. Então, a ideia dos exercícios do CrossFit é que eles, pela característica dele, eles vão preparar você para o desconhecido. Por eles terem essa gama muito grande de ativação e de diferença de estímulos, eles te preparam para o desconhecido. E aí é óbvio que nas competições, quando você fala assim, eu vou para o TCB, para quem está ouvindo, o TCB é considerado o campeonato nacional, o campeonato mais importante nacionalmente. Vamos chamar ele de campeonato brasileiro. O brasileiro do CrossFit, você tem um organizador por trás, que é o Joel, e tendo o Joel organizando por trás, existe sim uma certa previsibilidade. Porque, igual eu falei, o Joel não vai chegar lá e mandar todo mundo dar 50 cambalhotas. Chegar lá e falar assim, hoje vocês vão... vai ser 5 quilômetros correndo de costas. Assim, não vai ter isso. Então, você sabe que lá no campeonato do Joel, tendo 13 provas, 14 provas de competição, vai ter thruster, que é um dos exercícios do CrossFit que você agacha e põe a barra para cima da cabeça. Vai ter muitos agachamentos, vai ter corrida, vai ter remo, vai ter ficar de pendurado na barra e fazer pull-up ou chest bar, vai ter o muscle-up, que é aquele movimento na argola. Então, eu falei alguns nomes do esporte, para quem não está ouvindo, desculpa, mas assim, só para poder mostrar que existe uma certa previsibilidade dos exercícios que vão cair na competição. E aí existe a periodização para essas competições. Então, quando eu vou treinar um atleta, eu pego o atleta e falo assim, ele quer participar de uma competição X. O TCB, ele tem uma data. Ele tem uma data, e aí eu tento dar um pico para ele nessa data. Dependendo do nível do atleta, você sabe que ele vai passar pela seletiva. Ele tem nível para passar pela seletiva, você não precisa quase que mudar muito a periodização dele para atingir o pico. Seria como se fosse assim... os times, vamos pegar aqui, os principais times aqui de Minas Gerais, são assim, o Atlético, o Cruzeiro, o América, eles não precisam muito preparar e dar um pico para o Campeonato Mineiro. Eles vão passar pelo Campeonato Mineiro como uma fase de preparação para tentar dar o pico nos campeonatos que eles vão considerar mais importantes.
Eles vão tentar dar o pico no Mineiro, mas eu vou te falar, eu não sei nem mais os nomes dos times do campeonato da primeira divisão do Mineiro, mas vamos colocar, sei lá, antigamente, o RT, nem sei se existe ainda, mas um outro time que o Mineiro é o principal campeonato dele, a preparação física desse time tem que ser dar o pico no Mineiro, porque a chance dele aparecer numa transmissão da Globo, a chance dele chegar numa final, é a chance dele aparecer alguns jogadores serem vendidos, é a chance dele. Então, ele tem que dar o pico no Mineiro. No CrossFit, você pega, pô, esse cara tem chance muito grande de classificar para o brasileiro. Eu não preciso passar por esse pico aqui. Eu vou dar o pico dele só lá no brasileiro. Em julho, esse ano, por exemplo, 21 a 24 de julho. Eu vou tentar dar o pico nessa fase aqui. E aí existe uma diferença muito grande da turma. Isso que eu queria chegar. Vai lá. Que a turma é o seguinte, você treinando pessoas que são engenheiros, médicos, advogados, enfim, diversas outras profissões, pais, mães, avós, adolescentes, igual o Lucas, a gente tem aluno aqui de 14 anos de idade e tem aluno de 78. Eu devo periodizar para quando? E para qual competição? Pois é, aí vem uma diferença de conceito que eu acho que nós temos, sabe? Uhum. E que é uma coisa que eu falo com os alunos, falo nas aulas, falo com os pacientes e com os alunos, né? O médico, a gente pensa em doença. Por mais que se queira ter essa visão de medicina e saúde, nós somos treinados para doença. O educador físico é treinado para a saúde, né? O fisioterapeuta, aqui do meu lado, trabalha muito na transição, né? Tirar o cara da dor e devolver lá para o educador físico, para a saúde, né? Então, quando eu penso em periodização em atletas, em esportistas lúdicos, recreativos, né? Eu estou pensando na prevenção de lesões, sabe? Uhum. Porque a gente já teve até vídeos aqui sobre sistemas complexos e tal, né? Em todo mundo há essa variação, né? Eu falo para as pessoas, você vai sair de férias? Faz crossfit nas férias, não? Descansa a barriga, toma sol na barriga lá, come o seu churrasco, fica tranquilo, né? Deixa ter a queda para depois você conseguir subir. E todo mundo tem dias bons e dias ruins, e aprender a respeitar isso é muito legal, sabe? E o CrossFit... Eu fiz uma postagem disso, eu postei assim, se você sempre treina em alta intensidade, você nunca treina em alta intensidade. Ah, boa, gostei da frase, vou roubar, tá? Então, assim, isso que eu acho que é o mais complicado, porque o CrossFit, ele é de alta intensidade. É raro, eu não quero ir para o CrossFit não terminar estribuchando no chão no final da aula, sabe? Morto de cansado. Às vezes eu faço isso porque eu me ouço, né? Eu tento ser o cara consciente. Mas é aí que eu vejo a maior dificuldade, que eu imagino que deve passar pelas cabeças dos coaches, né? De como colocar isso para o leigo que está ali, né? Para o amador que está ali. Rapidinho, Pedro, você falou uma frase muito importante que lembrou o Romário. O Romário, ele deu uma entrevista, ele falava o seguinte, ele metia gol pra caramba. Ele falava assim, cara, eu não treino, eu faço gol. Então ele não participava do treino. Ele falava assim, eu não preciso treinar para marcar gol. O dia que eu precisar treinar, eu vou ser uma máquina, entendeu? Mas ele não treinava, e é verdade. Agora, o que o Lucas está falando é muito importante, tá? Eu concordo. Eu acho que o CrossFit, ele é muito interessante. É um belíssimo de um esporte. Eu acho que os médicos precisam conhecer mais, tá? Principalmente para poder indicar em alguns momentos, como você disse, deixa que o treinamento de força eu entendo. Eu sei que você entende de treinamento de força, mas eu entendo de patologia, tá? Então, às vezes, o paciente ele precisa passar por essa transição que o Lucas falou para começar, por exemplo, um CrossFit que é belíssimo, que você mimetiza os movimentos diários, o que você falou. É muito legal isso. A ideia, o conceito, ele é perfeito. Agora, o que a gente quer saber dessa periodização é como é que você faz, por exemplo, você vai pegar o Marcelo para treinar, e aí eu quero treinar 5 vezes por semana. Como é que você vai periodizar meus treinos para eu não entrar num excesso, num overtraining, num overreaching, para eu não machucar, não criar uma lesão? Posso complementar, Marcelo, a sua pergunta? Rapidamente, agora nós pegamos no ponto fraco do pessoal da saúde, tá vendo? Agora, calma aí. Ô, Fernando, você marcava mais gol do que o Romário? Quando eu era travinha, botava a travinha na parede, eu ficava chutando, batia e voltava, era gol toda hora, entendeu? Eu contava. Mas aqui, em relação à periodização, para complementar a pergunta do Marcelo, você colocou a questão do ciclo olímpico, né, Pedro? Que são 4 anos e a pessoa vem com aquele objetivo olímpico, a mesma coisa na Copa do Mundo, e vem
outros esportes, cada um tem seu tempo, né? Essa aí é uma pergunta, querendo usar a sua expertise também na área, né? Essa periodização do CrossFit, especificando, ela é a mais curto prazo ou ela é mais a longo prazo? Eu digo assim, um ciclo olímpico a gente pode colocar assim a longo prazo, né? É um tempo bom e esse período aí muita coisa pode acontecer, né? E nesse período curto, e qual você acha mais difícil para trabalhar? Esses pequenos curtos, esses intervalos mais curtos de treinamento, onde você às vezes pega um atleta para disputar daqui 6 meses ou um ano do campeonato, não sei, tá? CrossFit eu não sei qual é o período. Ou esse você pega ali durante, vamos colocar um futebol, um ano, né? Que o objetivo final, vamos supor, seja a Libertadores de um clube. Não é o Campeonato Mineiro, por exemplo. Mas então vamos lá, duas perguntas bem diferentes. Uma sobre lesão e outra voltando à performance. Que tem que responder. Pode falar, Lucas. Então, é isso. Então, duas perguntas de cunho diferente, uma levando a periodização para o lado da performance e outro Fernando voltando. Aliás, Fernando na parte da performance, nós voltando para a parte da lesão. Por favor, Sim. Pedro. Complementando a parte da turma, e o Marcelo perguntou assim, tipo, como que você monta sendo um cara que treina 5 vezes e etc. Então, vamos lá. Eu falei assim, eu quero que as pessoas, eu quero que a aluna que tem 14 anos de idade, ela treine até 80 anos, 90 anos, até o último dia de vida dela, se ela conseguir. Por quê? Porque o nosso objetivo é oferecer o que eu chamo até de uma super saúde, ou que pode ser chamado no CrossFit de fitness, que é tipo, depois do wellness, você tem um bem-estar, depois do bem-estar você tem o fitness. Então, vamos supor que você tem uma saúde, você tem uma super saúde. E nosso objetivo é que as pessoas consigam essa super saúde. E como é que eu faço para que essa pessoa consiga uma super saúde? Eu tenho que fazer com que a pessoa, eu treine ela, treino de força, agachar, puxar, empurrar e estabilizar, né? Os exercícios aí de core, linha média, rotacionais. Mas assim, esses 3, agachar, puxar e empurrar. Eu tenho que treinar ela pular, né? Pular. Vocês também fazem treino de pulo, né? De salto. Sim, mas o treino de salto, ele é pliometria, potência. Então, vamos falar assim, ele agacha fazendo força, ele empurra fazendo força ou ele puxa fazendo força. Então, esses 3. Aí, o que acontece? Eu tenho que treinar ele curtas distâncias, então curtos estímulos, médios e longos. E aí, isso eu já começo a cobrir quase todas as possibilidades aí das pessoas na vida. Quais possibilidades? Eu tenho um aluno aqui que ele virou para mim e falou assim, Pedro, eu assisti uma parte lá da sua palestra, foi muito legal, porque eu me identifiquei quando eu quis voltar a treinar. Eu estava no aeroporto, quem está ouvindo aí, que não conhece o aeroporto de Confins, ele tem a entrada do aeroporto do México e ele inaugurou portões bem afastados, lá no fundo, para a direita. E ele falou que ele entrou e ele estava atrasado para o voo, ele começou a correr. Esse aluno é médico, tá? Começou a correr. Aí falou que ele parou, assim, falou, eu prefiro perder o voo do que correr desse jeito, com mochila e mala. Aí ele olhou no espelho, pensou assim, nossa, eu tô ridículo. Olha só, eu tô preferindo perder o voo do que correr até o último portão. E aí, o que é isso? Vamos colocar assim, e aí ele decidiu começar a fazer atividade física, e ele entrou aqui. O que é isso? É uma curta distância, pô, você tem que correr até o último portão, isso vai dar o quê? 2 minutos correndo? 3 minutos? Eu tenho que preparar você para isso. Mas essa situação de correr não acontece na vida? Acontece, sim. Acontece quando você tem que pegar um voo que você está atrasado, acontece porque seu filho precisou de alguma coisa, você tem que correr e levar ele para o hospital. Acontece por N motivos. E o que a gente quer fazer é com que a pessoa ela tenha uma super saúde, para que ela possa usar quando ela quiser. E aí a gente treina médias distâncias, longas distâncias, treina a pessoa cardiovascular, para que isso tenha uma melhora da saúde dela. Uma saúde, vamos falar assim, do sistema cardiorrespiratório. Mas você não vê nenhuma pessoa, e aí vem a base de treinar, a importância de treinar força e treinar esses 3, você não vê nenhuma pessoa, e minha avó foi para uma casa de repouso, né, para um asilo, indo para uma casa de repouso, ou deixando de viajar com autonomia, porque ela não tem um sistema cardiorrespiratório bom. Você vai para a casa de repouso porque você caiu, você não está conseguindo correr mais 5 quilômetros em tanto tempo. Você vê essas pessoas indo para casa de repouso, ou deixando de viajar sozinhas, ou precisando de acompanhantes em casa, porque elas perdem a autonomia.
Elas não conseguem mais tomar banho sozinhas, elas não conseguem calçar, elas não conseguem, elas têm risco de queda. Só rapidinho, Pedro. Justificando só um conceito, tá? Que isso acaba entrando para um outro conceito. A autonomia, a gente pensa muito em parte de cognição e humor. Ele perde independência, que é a parte física, de poder te levar para frente, de poder andar, fazer a curta distância, a independência física motora. A autonomia é mais cognição e humor. Mas pode continuar que está perfeito sua linha de raciocínio. E ela perde a capacidade de ser sozinha, porque conseguir viajar sozinha. Meu pai e minha mãe estão viajar com 78 anos, 77 anos, mês que vem, sozinhos. Por quê? Porque ele consegue carregar a mala dele, ele consegue andar no aeroporto, porque ele tem essa capacidade de locomoção ainda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar essa pessoa para que ela tenha essa super saúde. E como que eu consigo, no meu conceito, treinar a pessoa para ter uma super saúde? Com esses movimentos que oferecem a maior gama possível de cobrir as possibilidades. Tirar um peso do chão, agachar com uma carga externa, carregar um peso unilateralmente, como se fosse uma mochila, uma sacola, ou uma bolsa. Por quê? Porque você não pega vou pegar o filho no colo. Peraí, divide o peso certinho para os dois lados. Isso não existe, você pega de um lado só, e você fica contraindo o oblíquo do outro. E aí você tem que aguentar um tempo. Então, a gente utiliza esses exercícios e a gente utiliza isso para que a gente consiga caminhar o mais longe possível com essas pessoas. Dividindo os treinos de uma forma que ela agache fazendo força, depois ela agache buscando uma melhora da resistência de força. Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande de você colocar a barra nas costas e dar um estímulo curto de força de treinar com 70% da sua carga máxima. Você vai fazer 5 séries de 6 repetições. E existe uma diferença de você falar assim, você vai agachar, igual já aconteceu, 150 vezes jogando uma bola para cima, mas a bola pesa só 20 libras. Você está treinando sua coxa num outro jeito, com um outro estímulo, visando cobrir esse máximo de possibilidades possíveis que sejam ou esportivas, ou da vida, ou buscando a longevidade, entendeu? Faltou responder o do Fernando, né? Faltou a do Fernando. Sobre o que é mais difícil, periodização curta ou longa? O que você acha? Essa pergunta é muito boa, e eu vou fazer uma analogia com uma coisa que eu tenho conversado muito com as pessoas, até com as pessoas aqui da academia, sobre finanças, sobre vida, sobre desenvolvimento pessoal, que é o seguinte: as pessoas não partem do mesmo ponto inicial. Então, você pegar uma pessoa que teve acesso na infância, né? A gente fala aqui da importância do inglês, que teve acesso ao inglês, que teve acesso, os pais empreendem, os pais leem muito, incentivou os filhos a lerem muito, etc. Essa pessoa entra na faculdade, tem acesso a uma faculdade boa. Uma pessoa com 20 e poucos anos, ela já é uma máquina, ela tem acesso a muita coisa, ela consegue vislumbrar muitas coisas e ela consegue alcançar financeiramente também muitas outras coisas. A partir de um ponto. E você não pode virar para uma pessoa que, às vezes, cresceu num bairro com mais dificuldade, não teve acesso a línguas e começou a estudar inglês com 25 anos, está correndo atrás. Assim, essa pessoa, elas vão chegar aonde? Eu não sei, cada um tem a sua própria caminhada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque existe no esporte o histórico esportivo da pessoa. O que ela fez ao longo da vida, da infância, da adolescência, como que são os fatores externos dela, que são, assim, importantíssimos, e agora depois eu vou pontuar sobre isso. Tem pessoa que ela tem um histórico esportivo absurdo, ela tem uma alimentação excelente, ela tem uma base familiar muito boa, ela tem relacionamentos estruturados, então, tipo assim, boa relação com os pais, com o namorado, ou com o cônjuge. Essa pessoa, você pega ela e, às vezes, em um ano você coloca ela num campeonato importantíssimo. Em um ano você coloca ela no Campeonato Brasileiro, disputando as primeiras posições. E o Lucas, vindo do esporte, ele vai se conhecer. Tem alguns nomes aí no esporte que vieram de uma base absurda. Então, o Anderon, ele era campeão de judô e campeão alto nível, disputando quase Pan-Americano, disputando Campeonato Sul-Americano, se pentacampeão brasileiro de judô. Quando ele entrou no CrossFit, ele já tinha essa base absurda. Você treina um cara desse aí, em menos de um ano, ele estava no pódio do TCB, desse Campeonato Brasileiro. E aí, para esse cara, você treina, faz um estímulo, você faz um período curto ali de preparação do que é o thrust, pull-up, etc., e conseguiu. Porque para ele ali foi muito
fácil, porque ele já veio com uma base absurda. Em compensação, tem outras pessoas que sempre gostaram de esporte, mas nunca praticaram em alto rendimento, decidem começar a praticar alto rendimento. Esse cara vai caminhar ali com você alguns anos, você construindo, você lapidando uma base para ela, você colocando uma mentalidade nela, a mentalidade de que o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, ele tem desconforto, ele tem dor tardia, ele tem dores articulares que se você não cuidar com um fisioterapeuta, ele tem uma atividade de base prévia, de físico, que se o atleta não fizer, ele vai machucar, ou então ele ele aumenta muito o risco de lesão dele. Então, você tem que caminhar ali, que às vezes a pessoa 3, 4 anos para ela conseguir atingir o objetivo dela de chegar na competição de nível nacional. Então, qual que é mais fácil? É só diferente. Qual que é mais gostoso? Mesma coisa, só diferente. Você pegar um cara super preparado, é legal, mas você treinar uma pessoa desde o início é super legal também. Então, tem atletas aqui que a gente pegou assim, começando, fez aula de turma aqui, começando para decidir um dia competir. E chegou em altíssimo rendimento. E tem pessoa que a pessoa quer aula de turma, ela só quer fazer aula de turma mesmo. Então, tem um caráter de individualidade muito grande para poder passar por isso, entendeu, Fernando? Ô, Pedro, essa observação, essa pergunta teve um porquê, tá, Marcelo? A minha base tá boa. Eu acho que um ano aí eu tô num pódio desse. Eu não queria dizer, eu tô aqui super animado, já empolgado aqui, já fiz um agachamento, vocês nem viram. Pedro, esse foi o fisioterapeuta que eu falei que ia levar lá no boxe, até hoje não foi, viu? É esse cara aqui do meu lado. Fala de motivação. É que eu vou... Pedro, no final desse podcast, nós já estamos quase terminando. Eu tenho que falar isso para o Lucas, que é importantíssimo. No final desse podcast, tem que convidar a gente, eu e o Fernando, para ir fazer um treino aí no box, viu? Vai ser filmado, vai ser mostrado no ateliê o vexame. No Strong Blocks. Tá o Fernando falou que o bloco vai ser... Ele falou até, ele trocou a palavra strong e pôs o bloco, depois a gente te conta. Bom, e tem um caráter que eu falei de fatores externos que são muito importantes considerar para os dois níveis de pessoas competindo e fazendo esporte. Esses fatores externos, eles são muito importantes. Por quê? Eu vou pegar o exemplo do Fernando Reis. Fernando Reis, para quem está ouvindo, é o atleta brasileiro de maior importância do levantamento de peso olímpico, medalhista mundial, campeão pan-americano e outros vários títulos aí internacionais. Ele já falou que ele faz assim, ele faz a mesma periodização de 12 semanas desde os 11 anos de idade. Ele termina 12 semanas e ele começa de novo. Vou tirar esse exercício de puxada aqui, vamos supor que na periodização tem lá a parte puxada, que é o pendlay row, que é você inclinar e fazer a semana. Nessa periodização, eu vou trocar o pendlay row pelo prone bench row, que você deita com o peitoral no banco e você faz a remada. Mas é a remada ainda. Ele faz essas 12 há 20 anos. E tem outras pessoas que fazem essas 12 também, que eram treinados parecido com ele, pelo mesmo clube que ele treinou, e chegaram aonde? Elas são o Fernando Reis? Não. Por quê? Porque só o Fernando Reis é o Fernando Reis. E aí, o Lucas, ele treina aqui e ele consegue perceber muito bem. É o mesmo treino. Mas as pessoas não têm o mesmo resultado. Por que elas não têm o mesmo resultado? Porque existem muitos outros fatores. E aí existe um fator importantíssimo, que é o fator individual. Então, a pessoa, ela tem uma alimentação saudável, ela dorme bem, ela descansa, ela está com a cabeça boa. Então, eu falei assim, quando eu falo cabeça boa, toda a parte de relacionamento delas está ok. Ela consegue se desenvolver muito bem e ela se entrega. Ela se entrega ali aos treinos, ela treina muito forte, ela faz tudo certinho, ela segue as recomendações. Ela tem uma curva para caminho aí do fitness, da super saúde, sempre constante, aumentando. E tem outra pessoa que não. Outra pessoa que come mal, que bebe 5 vezes por semana,
que faz atividade física ali quase para cumprir tabela, que é melhor do que eu não cumprir, mas ela não vai ter o mesmo desenvolvimento do que a outra pessoa. No atleta, a mesma coisa. Se fosse assim, todas as pessoas que fizessem o treino com o Froning seriam o Froning. E ele tem várias pessoas que já treinaram com ele. O Fraser, a mesma coisa. A Tia Claire, campeã mundial 5 vezes, mesma coisa. E comigo, mesma coisa. Todos os meus atletas teriam o mesmo resultado, que faz o treino comigo. E não tem o mesmo resultado. Pela individualidade e história que eu falei antes, por resposta para o Fernando, pelo momento presente, que alguns se entregam mais do que outros, e isso faz com que a pessoa ela também tenha uma curva diferente. E aí, existe uma coisa que é importante a gente passar sobre o treino do boxe, que é o fator ajuste ou individualização. O que é esse ajuste e individualização? O Lucas vem treinar. Ontem, por exemplo, foi snatch. A gente deu uma recomendação de 50% a 60% da carga para lapidar a mesma técnica. Então, uma carga leve e moderada. As pessoas não fizeram com o mesmo peso. Nem a nossa parte técnica, teve gente que fez com a barra vazia, teve gente que repassou com o PVC, teve gente que fez com 50, 60 quilos. O professor, ele tem um papel de chegar para a pessoa e ajustar para ela. Por quê? Uma frase que eu amo e eu acho que vou caminhar com ela assim para sempre. Que é o seguinte, a ciência está na programação, ou vamos chamar de periodização. E a arte está no ajuste. E por que a arte está no ajuste? Porque você pode pegar o atleta de mais alto rendimento possível, o Fernando Reis, o Phelps, o Bolt. Se você tentar fazer com ele uma periodização rígida, que ele tem que cumprir aquele percentual naquele dia, e no dia anterior a avó faleceu, ou no dia anterior a namorada brigou com ele, ou no dia anterior explodiu uma bomba, um foguete que era casa dele, ele dormiu mal, e você fala assim, não, hoje é 90%, você vai seguir isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar muito a chance de lesão, você vai aumentar a chance de abandono, porque o cara ele já está pressionado por outros fatores externos. Então, existe um ajuste muito grande, que é o que é feito por treinadores qualificados. E isso eu consigo afirmar com toda certeza, que o ajuste, quando a pessoa ela tem uma base, quando o treino já está montado com uma base correta, eu falo pensando nos métodos de treinamento, na fisiologia do exercício e etc., essa base montada, o treinador ele tem autonomia para poder fazer esses ajustes. Ele tem autonomia para chegar e falar assim, não agacha hoje nessa carga, não. Você falou que você está mal, você tá sentindo pesado, estou vendo aí que você já está lento a execução, diminui um pouquinho. Não, hoje você não vai fazer pull-up, sabe por que você reclamou um pouquinho do seu ombro? Vamos fazer um ring roll, uma remada aqui na argola. Tá ok para hoje. Vamos diminuir isso. Esse ajuste é importantíssimo. Tem um estudo que na verdade foi o Irineu Loturco e Fábio Nakamura que fizeram, ele acompanhando atletas, periodizando atletas no atletismo, nas diferentes modalidades do atletismo ao longo de 1 ano. O maior índice de atingir o pico, né, o melhor desempenho que eu falei lá atrás, no período desejado, foi de 28%, ou seja, 28% das pessoas atingiram o pico no período desejado, seguindo uma periodização rígida. Se isso fosse um medicamento, falando aí para vocês, né, se isso fosse um medicamento, não era nem aprovado. Não ia nem para o mercado. Um medicamento com 28% de eficácia, de eficiência, não ia nem para o mercado. Então, o ajuste é importantíssimo. E o ajuste ele é feito por treinadores aí numa sala de CrossFit. Quando eles são bons treinadores, treinadores que estudam, treinadores que são cobrados por isso, né, principalmente pela gestão. A gente aqui cobra que os treinadores fiquem atentos a fazer esses ajustes, porque o meu pai, que treina aqui de 77 anos de idade, ele não é igual a outro aluno de 14. Ele não tem o mesmo histórico da outra aluno de 50. E por aí vai. Então, os ajustes feitos por treinadores experientes, eles sobrepõem a periodização. E sempre. Legal. Bom, nós estamos com o tempo bastante avançado já, acho que temos que chegar ao fim, mas eu não queria deixar, mesmo com o tempo avançado, acho que o tempo está voando, né? Porque isso aqui está muito bom, mas de passar pela parte de lesões, sabe? Porque, afinal de contas, isso aqui é um canal de médicos e fisioterapeutas, com um grande convidado que é educador físico, né? Mas
Eu acho que a gente tem... Eu tenho um olhar, às vezes, um pouco diferente dos meus colegas sobre lesões esportivas. Quando a gente fala do esportista competitivo, a lesão costuma ser um grande desastre, né? Ele vai perder o treinamento, vai perder as competições, e isso é a vida dele, né? Agora, quando a gente está falando de... Eu, por exemplo, Lucas Boechat lá no boxe, e tem alguma lesão menor, que não vai me trazer sequela, mas que me afasta do esporte durante um tempo, ou com os meus pacientes, eu acho que a lesão, não a traumática, né, mas por sobrecarga repetitiva, por overuse, ela é um mecanismo natural de periodização. Então, meio que o corpo fala assim, você não vai parar? Não, pode deixar, eu paro por você, né? Dói a perna aí, por favor, dói o ombro aí, ombro, dói pra gente, por favor, porque essa pessoa corre o risco de entrar numa síndrome RED-S, por exemplo, né? Uma deficiência global energética, porque entrou num ritmo tão maluco de treinamento, não quer sair daquilo, né? Então, eu não vejo com tão maus olhos assim, eu tenho que tentar tomar muito cuidado nessa transposição da lógica para do atleta competitivo para o amador. E você mesmo foi um cara que já me falou até dos competitivos, né? Histórias de grandes atletas que melhoraram, se tornaram atletas de ponta só depois de uma lesão, porque melhoraram naquilo que eles eram ruins. Eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso aí para a gente fazer o fechamento aqui. A lesão, ela assim, é muito legal conversar sobre isso. A gente já conversou várias vezes, né, das implicações que uma lesão tem numa pessoa, nas possibilidades de caminho que essa pessoa pode seguir após aquela lesão. Então, por exemplo, a pessoa tem um caminho tipo esse atleta, por exemplo, o atleta já foi segundo melhor atleta do mundo de CrossFit, que é o Ufkaus, que já foi segundo lugar no CrossFit Games. Ele fala que ele teve uma lesão, se não me engano foi de quadril, que ele não podia agachar. E ele tinha uma deficiência muito grande de empurrar. E ele, ao longo desse período, ele ficou treinando strict handstand, ring deep, todos os movimentos que ele podia pôr peso para cima da cabeça possíveis. Quando ele terminou de melhorar o quadril, ele retomou o agachamento, fez ali uma progressão de carga, etc. E na próxima competição ele já foi pódio. Por quê? Porque ele eliminou essa deficiência. Então, o cara, ele encarou essa lesão de uma forma muito positiva, com a cabeça muito boa em treinar as fraquezas. A gente vê outros casos, que é o caso do Luciano, que às vezes assim, a pessoa começou com uma dorzinha, um incômodo. Esse incômodo, ele faz com que a pessoa dê uma diminuída na carga naquela articulação, naquela região. Mas como é que essa pessoa vai encarar isso? Ela vai ser orientada a simplesmente parar a atividade? E aí a gente entra numa coisa que eu adoro assim, falar disso, né? Já pensei disso com o Lucas, ele já fez um episódio sobre isso, né, de sistemas simples, sistemas complexos. Aí a pessoa ela para de treinar porque ela está com dor no ombro. Ao invés de simplesmente diminuir o volume de ombro, ou mesmo parar o ombro, mas continuar treinando. Ela para de treinar. Aí ela para de encontrar os amigos da academia, ela começa a não ter liberação de hormônios super positivos para o bem-estar, ela começa a se sentir acima do peso, não aquela calça jeans que não servia mais nela, que servia nela não serve mais, ela não tem mais autoestima para poder sair numa festa, assim, uma dorzinha no ombro virou um monstro, né, na vida da pessoa, trouxe muitos outros efeitos negativos. E existe uma coisa também que é o fator psicológico, que às vezes aquela dor e aquela lesão da pessoa, se ela não encarar da forma certa, ela pode acabar virando uma muleta. E vocês que trabalham aí com dores e lesões, a pessoa ela quase que toma posse daquilo. Então, não tenta tirar aquilo, fica parecendo assim, eu tenho condromalácia patelar e eu não posso agachar. O médico falou que eu não posso, é meu. Eu falei assim, mas o Anderon, que é pena que meu irmão TCB, tem também. E tipo assim, por que você está falando que você não pode agachar? Às vezes é com aquela condromalácia, ou às vezes com aquela lesão de ombro, foi a forma da pessoa conseguir a atenção do marido, foi a forma dela conseguir a atenção dos pais, vamos supor que ela tem foi uma forma dela conseguir uma atenção diferente, porque ela vai num fisioterapeuta e faz um trabalho personalizado com um fisioterapeuta, que é a única pessoa que conversa com ela no dia. Então, existem fatores ligados à lesão, que são fatores emocionais, que muitas vezes eles se desenvolvem de uma forma muito ruim para a pessoa. Então, por isso que eu falei assim, a lesão ela é muito interessante porque ela pode seguir vários caminhos. A pessoa ela pode se transformar numa potência se ela tiver uma cabeça boa. Ela pode passar por aquilo ali sem ter
quase nada de prejuízo para ela, porque ela continua treinando, continua saudável, continua encontrando os amigos, continua bem, ou ela pode entrar num buraco que, para sair daquilo ali, é quase que assim, ela vai ter que ir no médico, no físio, mas ela vai ter que ir no terapeuta também, porque ela se apossou de uma coisa que, para ela, foi a muleta dela ali, que ela carregou para sempre. Ou então pode ir no Fernando, porque o Fernando faz isso tudo. O Fernando, eu não conheço um paciente que passa por ele que não vira um amigo dele. O cara tem um momento de alegria quando ele lesiona. Mas então eu agradeço muito aí, Pedro, especialmente a você, eu agradecer aos colegas também do ateliê, né? Mas, cara, foi uma honra, acho que foi um grande aprendizado. Para mim, eu sei que foi, para os outros eu acho também, espero que para o público também seja, né? E muito legal, muito obrigado, viu? Você é um cara muito, muito especial aqui pra gente. Valeu. Obrigado. Pedro, muito obrigado pelo convite, pela participar desse super podcast aí de 1h30 de bate-papo. Foi muito interessante. Eu vou dar uma passadinha lá no seu box para mostrar o meu alto desempenho, para falar que esse negócio de lesão é tão importante. Ontem eu fui dar uma corrida, fui fazer um treininho básico ali mesmo, bem próximo do seu CrossFit. Eu passei lá, que eu sempre dou uma olhada, né, quando eu estou correndo, com um cliente seu, né, que está lesionado no tornozelo. Aí depois que eu terminei meu treino de 8 quilômetros, eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou treinar, porque eu não senti que eu treinei. Mas faz parte. Eu acho que hoje foi sensacional. Adorei o seu bate-papo. Tem gente que só ouve isso pelo Spotify, viu, Marcelo? Não está entendendo nada. Gente, eu estava correndo com o Marcelo e estou retomando uma lesão de tornozelo e corri com ele. É verdade. Correu bem. Deixei ele para trás. Nosso pace foi 6h20. Nosso pace foi 6h20, viu, Lucas? Vai lá, Bahia. Pedro, muito obrigado, viu, por compartilhar esses conhecimentos. Adorei demais, aprendi demais hoje aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma honra para mim falar aqui um pouquinho sobre minha história, falar sobre esporte. Queria só encerrar falando uma coisa, assim, uma analogia bem rapidinha, que é do Warren Buffett, e que serve para poder incentivar as pessoas a fazerem atividade física, seja ela qual for. Né? A gente falando bastante de CrossFit, mas eu quero incentivar as pessoas a fazer atividade física. O Warren Buffett fala assim, se você tivesse que escolher um carro, qual carro você escolheria? A pessoa pensa, escolheria uma Ferrari, escolheria de graça, escolheria um caminhonete, escolheria... Aí ele falou assim, mas agora eu vou te falar um outro fator. Seguinte, esse carro que você escolher vai ser o único carro que você vai poder ter para o resto da sua vida. Então, você vai ter que pensar muito bem o carro que você vai escolher, e você vai ter que cuidar desse carro. E aí as pessoas sempre pensam, vou ter só a Ferrari pro resto da vida, eu não tenho filho, não dá para colocar o filho no carro, com um carro muito potente, ele vai quebrar, eu vou ajustar um outro com um carro X, Y, Z, as pessoas já começam a pensar de uma forma diferente nesse carro. E já começa a pensar, vou dar manutenção nele constante, eu vou cuidar dele, porque se ele quebrar, eu com 30 anos de idade, eu com a pé até os 80, 90. Deus, se você não acredita em Deus, não importa, porque assim, você só tem esse corpo nessa vida. E você só tem essa possibilidade de cuidar desse corpo. Então, cuidem da coisa mais importante que você tem, que é o seu corpo. E sem o seu corpo, você não faz nenhuma das outras coisas que é importante para você. Você não sai, você não viaja, você não diverte, você não cuida dos seus familiares, você não faz absolutamente nada. Então, cuidem do corpo, que é essa única máquina, esse único carro que você tem para o resto da vida. Porque, se Deus quiser, você vai viver muito e uma hora você vai pensar assim, eu deveria ter começado a fazer atividade física e cuidar mais cedo. Seja fazendo atividade física ou alimentando saudável. Então, eu queria só terminar dando esse incentivo para as pessoas, assim, cuidem do único corpo que você tem que carregar e que vai carregar você aí para sempre. Muito bom, Pedro. Ótima maneira de fechar. E ensinamentos como esse, vocês encontram também lá no Strongcast, não é isso mesmo? O seu podcast. Obrigado, Beleza. pessoal. Um abraço a todos aí. Obrigado. Valeu, abraço. Obrigado, gente.